Meus pais querem que eu dê minha casa para minha irmã mais nova. Uma amiga me disse que minha história parecia uma daquelas que a gente lê na internet, e que ela achava que eram todas falsas, até agora. Meu marido e eu tivemos uma sorte imensa durante a pandemia, e compramos uma casa para reformar em Nova York, com uma taxa de juros de apenas 3%. Mas minha mãe quase estragou tudo. Ela chegou a ligar para o corretor do vendedor e gritar com ele para não nos vender a casa, dizendo que ele estava arruinando nossas vidas. Foi uma loucura, principalmente porque estávamos comprando com nosso próprio dinheiro. A ideia de que minha mãe achou que tinha o direito de agir pelas nossas costas e tentar cancelar o negócio é simplesmente insana. Mas, no fundo, essa é a minha mãe. Ela é o tipo de pessoa que trabalha em todos os feriados. Ação de graças, Natal, aniversários, o que torna qualquer celebração em família um pesadelo para organizar. E o pior é que ela nem ganha hora extra por isso, nem precisa do dinheiro. Mesmo assim, ela fica amarga e triste se não fazemos um esforço gigantesco para nos adaptar à agenda dela. Honestamente, na maior parte do tempo, ela é uma pessoa horrível, imatura e impossível. Desde que eu tinha uns 10 anos, ela sempre agiu mais como uma criança do que como minha mãe. Enfim, apesar dela, conseguimos a casa dos nossos sonhos. Mas, neste ano, tivemos que nos mudar para outro país. Nessa mesma época, minha irmã mais nova, de 25 anos, ainda morava com meus pais e vivia reclamando de como aquilo estava afetando sua saúde mental. Então eu pensei que seria uma boa oportunidade para ela ter seu próprio espaço, alugando nossa casa por um valor muito abaixo do mercado. Começamos cobrando apenas o valor das contas, o que significava que estávamos perdendo mais de $1.000 por mês para subsidiar a diferença entre o que ela pagava e a nossa hipoteca. Se alugássemos a casa no mercado, na verdade estaríamos ganhando mais de $1.000 por mês. O problema é que não somos ricos o suficiente para bancar essa diferença por muito tempo. Então, dissemos a ela que se não pudesse pagar o custo total da hipoteca, teríamos que parar de subsidiar, e ela precisaria se mudar. A resposta dela? Que estávamos deixando-a desabrigada? Isso, claro, ignorando o fato de que ela sempre poderia voltar a morar com nossos pais, e mais importante, que ela tem plenas condições de pagar o valor total da hipoteca. Ela basicamente entrou na nossa vida pronta, exatamente onde a deixamos. Começou a dirigir nosso SUV elétrico novinho, que, aliás, acabamos vendendo para ela com um belo desconto. Nossa casa tem painéis solares, então as contas de luz nem são um problema. Nós reformamos e modernizamos tudo, então quase tudo é novo e brilhante. Uma cozinha linda, minha TV de última geração com um sistema de som caríssimo, um PlayStation 5 e uma poltrona reclinável de couro. Foi aí que a situação começou a desandar de verdade. Minha mãe me ligou para dizer que minha irmã achava muito injusto ela estar basicamente pagando nossa hipoteca sem receber nada em troca. E então minha mãe me pediu para vender nossa casa, com a taxa de juros de 3% para minha irmã, por um preço muito abaixo do mercado. A lógica dela não fazia o menor sentido, já que a minha irmã se recusava a pagar o valor real do aluguel. Acho que a ideia surgiu porque estamos prestes a comprar uma propriedade aqui no nosso novo país, que vem com 2 casas e um chalé. Então, na cabeça da minha mãe, eu tenho 3 casas e meia e minha irmã tem 0, e eu preciso equilibrar as coisas, como se estivesse dividindo um biscoito. Minha amiga me chamou de capacho, dizendo que fomos criadas para sermos boas filhas asiáticas, e talvez ela tenha razão. Se eu fosse solteira, talvez não visse tanto problema em dividir a riqueza. Mas a realidade é outra. Primeiro, o socialismo na nossa família só funciona em uma direção. Nossos parentes acreditam que podem tirar de nós, mas nunca dão absolutamente nada em troca. Segundo, nós temos um filho. Não somos ricos. Nossa casa em Nova York, com aquela hipoteca baixíssima, é basicamente a herança dele. Então, por que minha mãe quer que eu dê a herança do meu filho para minha irmã? E terceiro, minha irmã nem é pobre. Ela é mais nova que eu, então é natural que não tenha tanto dinheiro, mas ela ganha mais de $100.000 por ano, e o noivo dela provavelmente também ganhará isso em breve. Nesse ritmo, eles facilmente ganharão mais do que nós em alguns anos e poderão comprar a própria casa. Não entendo por que a solução da minha mãe é me fazer vender a minha. Para piorar, quando eu disse à minha irmã que não poderíamos subsidiar o aluguel dela para sempre, ela teve a coragem de me dizer para arrumar um emprego em vez de aumentar o aluguel dela. E quando perguntei se ela poderia abrigar temporariamente um amigo meu que estava passando por dificuldades, ela respondeu que não era uma instituição de caridade, e que meu amigo poderia ir para um abrigo de sem-teto. Isso numa casa com vários quartos vazios,
e um porão totalmente acabado com a entrada própria. A verdade é que minha mãe passou a vida inteira nos comparando. Era sempre: por que você não pode ser mais como sua irmã, que é mais inteligente e bem-sucedida? Tenho certeza de que minha irmã me odeia por causa disso. Ela detesta quando sou legal com ela, porque isso a faz se sentir ainda mais insegura. E toda essa obsessão dela em ter uma casa própria foi plantada pela minha mãe. Eu só queria dizer a ela: cara, você tem 25 anos, relaxa. Você pode economizar e comprar uma casa quando for mais velha, como uma pessoa normal. Mas eu nunca esperei que ela fosse mirar na minha casa. Isso foi cruzar uma linha que eu não sabia que existia. E honestamente, estou com medo. Sinto que eles estão todos tramando pelas minhas costas uma forma de tomar minha casa. Minha mãe até mencionou como somos todos uma grande família na mesma conversa em que sugeriu a venda. Quando tentei conversar com minha irmã para resolver isso, ela disse que estava muito ocupada com uma prova da pós-graduação na semana seguinte. Logo depois, ela me ligou para perguntar sobre uma compra da Cyber Monday. Quer dizer, ela tem tempo e dinheiro para fazer compras, mas não para falar comigo sobre isso? Eu sempre fui muito cuidadosa com ela, porque ela tem um histórico de simplesmente sair correndo de um carro ou de casa se eu faço perguntas básicas. Há alguns anos, ela teve um surto psicótico depois de uma overdose de gomas de maconha, e superou isso fingindo que nunca aconteceu. Sempre que a confronto sobre qualquer coisa, ela literalmente foge. Não estou brincando. Essa dinâmica vem de um lugar muito sombrio. Na minha adolescência, tive várias tentativas de suicídio. A primeira foi depois que meu maravilhoso pai me disse para me matar. Meus pais sempre me culparam por tudo de ruim que acontecia na família, e minha irmã dizia para todo mundo que eu era louca. Ela chegou a ficar com raiva de mim por ser suicida, pelo trauma que eu causei a ela. Mas eu melhorei. Fiz muita terapia e consegui ter sucesso de várias maneiras, apesar da minha família. E acho que isso não enlouquece só minha irmã, mas todos eles. Agora, estou numa situação terrível. Eu comprei passagens de avião caríssimas para meus pais virem nos visitar no Natal. Tentei remarcar, porque não quero vê-los depois de tudo isso, mas tenho quase certeza de que eles só querem vir para me pressionar sobre a venda da casa. Eu realmente me preocupo com a influência deles sobre meu filho, porque eles são muito tóxicos. Alguém mais tem uma família desastrosa como a minha. E tem alguma dica de como lidar com isso? Preciso de um puxão de orelha para ser uma mãe melhor e ter mais coragem pelo meu filho? Ou eu sou simplesmente insuportável e mereço tudo isso?